1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Conforme te solicitei quando parti para a Macedônia, permanece em Éfeso, para advertires a certas pessoas que não ensinem doutrinas falsas e que pare de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam discórdia, em lugar de propagarem a obra de Deus que tem como fundamento a fé. Amém? Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos que o Senhor está no nosso meio, apesar de nós, Senhor. E o Senhor tem prazer em estar no nosso meio. Deus, nós oramos, pedimos graça ao Senhor. Agora, nesse momento de palavra, Senhor. Deus, nós precisamos que o nosso coração seja avaliado, que o nosso coração seja transformado pela Tua palavra, Senhor. Assim como o nosso irmão William falou aqui, Senhor. Lava os nossos corações, Deus, com a Tua palavra, Senhor. Confronta-nos se for necessário, Senhor. Reorienta, Senhor, os nossos caminhos. Mude, Senhor, as nossas opiniões e convicções, se necessário for, mas que tudo isso seja promovido pela Tua palavra, Senhor. Que não seja promovido por nós, que não seja promovido pela nossa opinião, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, submetemos os nossos corações à Tua palavra e clamamos, Senhor. Revela-nos a Tua palavra, Senhor. Ó Espírito, nos conduz como congregação no caminho da revelação das Escrituras. Em nome de Jesus, dai-nos graça, Senhor, para que a nossa mente não roube de nós aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus, acalma o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando Timóteo já há bastante tempo e tem sido difícil sair de Timóteo, né? Em algumas leituras. E para a gente compartilhar aqui o que nós vamos ler hoje, queria que a gente retomasse um pouco daquilo que a gente já conversou sobre Timóteo, para que isso nos ajude na construção daquilo que a gente precisa refletir hoje. Amém? Então, primeira coisa, Timóteo, ele estava aonde? Em Éfeso. Ele foi orientado a estar em Éfeso por quem? Pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois de uma longa caminhada de compartilhar a vida ali com Timóteo, ele orienta Timóteo e unge Timóteo como pastor da igreja em Éfeso. Então, Timóteo estava nesse lugar. E nós precisamos ter a dimensão do que Paulo está falando aqui para ele, por exemplo. Porque nós já sabemos que Timóteo, ele era inexperiente, tinha pouca idade, não conseguimos afirmar a idade que ele tinha, mas ele tinha pouca idade. E ele estava frente a um trabalho difícil, porque ele ia pastorear uma congregação que foi pastoreada por o apóstolo Paulo. Então, é uma tarefa difícil. Porque o vínculo emocional que a congregação tinha com o apóstolo Paulo era muito forte. Porque, de fato, o apóstolo Paulo gastou a vida dele ali em Éfeso, a ponto de gerar na congregação um profundo sentimento de unidade. O próprio apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta a essa igreja. Não tem a carta, a epístola de Éfeso? Nós gastamos muito tempo aqui na igreja com essa epístola. Mas qual que é a tônica ali da carta à igreja em Éfeso? Qual que é a tese central? A unidade do corpo de Cristo. O pastor Mário prega bastante sobre isso aqui. E aquela carta ela é tão profunda, porque de fato, a igreja em Éfeso, junto com Paulo e outros irmãos que estavam ali com Paulo, viveu a unidade do corpo de Cristo. Por isso que ao ler, parece que a unidade ela se transfigura na nossa frente. E que ele é o modelo de unidade. Porque, de fato, Paulo viveu aquilo com aquela congregação. E, para a gente ir um pouco mais profundo nessa questão do contexto que Paulo disse essas palavras para Timóteo, vamos voltar
lá em Atos, vamos para Atos. Atos capítulo 18. Atos 18, o versículo é o 20. Diz assim: Paulo ficou em Corinto por vários dias. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Porém, antes de embarcar, raspou a cabeça em Secreia, por causa de um voto que havia feito. Chegaram então a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, no entanto, depois de entrar na sinagoga local, começou a pregar para os judeus. Estes rogaram que permanecesse por mais algum tempo. Todavia, ele não aqueceu, ele não concordou. Mas, ao despedir-se deles, ponderou-lhes: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu de Éfeso. Assim que chegou a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Havendo passado algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia, da Frígia, encorajando todos os discípulos. Paulo, ele estava nas suas incursões, ele estava nas suas viagens missionárias. Nesse momento, na sua segunda viagem missionária. E ele estava passando por várias cidades, até chegar em Éfeso. Paulo esteve em Éfeso algumas vezes. Nesse momento, ele esteve em Éfeso por um curto período de tempo. E ele, estando em Éfeso, como de costume, ia direto para a sinagoga para pregar o evangelho. E ao chegar em Éfeso e pregar o evangelho na sinagoga, os irmãos em Éfeso falaram: olha, Paulo, fica mais um pouquinho, não vai embora não. Imagina a agenda de Paulo, né? Fala: não, eu preciso ir ali na Macedônia, preciso voltar em Antioquia. Aqui nesse momento ele queria voltar para Jerusalém. Estava em outra região e queria voltar para Jerusalém novamente. E os irmãos em Éfeso insistem para que ele fique mais um tempo. Mas Paulo, ele foi bem irredutível, como de costume, porque o apóstolo Paulo era firme nas suas convicções. E ele, nesse momento, deixa um casal, Priscila e Áquila. Esse casal, a gente pouco fala deles, mas eles desenvolveram um ministério muito importante aqui em Éfeso. Eles foram os maiores responsáveis por evangelizar toda aquela região, a exemplo do seu discipulador Paulo. Timóteo caminhava mais com Paulo. Então, nesse momento, Timóteo não fica aqui, mas Paulo deixa Priscila e Áquila. E Priscila e Áquila continua a pregar o evangelho, esse casal continua a pregar o evangelho em Éfeso. Mas Paulo vai para Jerusalém, porque ele queria em Jerusalém, novamente em Antioquia, que era a base mais importante da igreja naquele momento. Foi de lá, por exemplo, que ele partiu para a sua primeira viagem missionária. Lembra? Atos 13. Fala que a igreja estava orando, chegou o momento que o Espírito veio sobre a igreja e falou: olha, separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho dado a eles. E eles partem nessa caminhada, nessa incursada das viagens missionárias. E nesse momento Paulo não fica muito tempo em Éfeso. Agora, vamos para o versículo 1 do capítulo 19. Atos 19, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Então, depois de voltar para Jerusalém, novamente ele chega a Éfeso. E aqui, essa chegada dele é muito significativa, porque ele vai gastar a maior parte do seu tempo em Éfeso. E talvez a maior parte do tempo em uma cidade. E versículo 8. Assim, Paulo está em Éfeso. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder e dissertando com eloquência, convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Onde que Paulo estava pregando o evangelho? Na sinagoga, em Éfeso. Agora, como que os irmãos judeus ou os outros irmãos que estavam nessa cidade estavam recebendo essa pregação? Olha o versículo seguinte, versículo 9. Todavia, alguns deles demonstraram que seus corações estavam petrificados e descrentes e passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. O caminho também é uma coisa que é importante a gente relembrar.
os irmãos, nesse momento, eles eram chamados de os seguidores da seita O Caminho. Em Antioquia, lá no capítulo 3, eles são chamados pela primeira vez de cristãos, pequenos cristos. Mas nas outras cidades, esse nome não chegou ainda, não tinha Instagram, não tinha Twitter, então demorava a chegar as coisas. Então, nessa cidade, em Éfeso, ainda eles eram conhecidos como os seguidores da seita O Caminho. Tem até outro momento, quando os irmãos chegam na casa do Jason. Opa, todo mundo é convidado lá na casa de Jason. Quando eles chegam na casa dele, aí o que o pessoal que estava ali por perto falou? Falou, olha, esses que têm causado um alvoroço no mundo chegaram até nós. Ou seja, os baderneiros. Estava em outro lugar, não era aqui. Então, esse que tem causado um alvoroço em todo mundo, chegou aqui também. Então, eles não eram conhecidos como pequenos cristos, como cristãos. Eles eram conhecidos como os seguidores da seita O Caminho. E, além de não ouvir o que estava sendo pregado, o que as pessoas aqui nesse momento fizeram? Começou a falar mal. Falou, vocês vão dar ouvido para esses aí? Vem aqui na sinagoga, vem de outra cidade, vai de cidade em cidade entrando em sinagoga, chega aqui, faz um barulho e vai embora. E os judeus começaram a criar essa dificuldade com o apóstolo Paulo e os discípulos que estavam com ele. Mas, cara, Paulo era muito dirigido por Deus, ele é muito dependente de Deus. O que ele faz? Ele fica ali tentando fazer valer a sua opinião? Não. Certamente movido pelo Espírito, o que ele faz? Versículo 9, na segunda parte do versículo. Paulo, então, afastou-se deles, ou seja, saiu da sinagoga, e tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diretamente na escola de Tirano. Se Paulo ficasse lá na sinagoga, ia ser efetivo, gente? O povo não queria ouvir, não ia ser efetivo, ele ia ficar se desgastando, ia desgastar os irmãos que estavam ali e, naquela época, estava colocando em risco a sua própria vida. O que ele faz? Sabiamente, fala, não, tudo bem, vocês não querem ouvir o evangelho, eu vou para a escola de Tirano. A Marília estava falando aqui, né, que ela foi num um projeto, né, que é promovido pelos espíritos. Tem algum problema? Não tem, porque a Marília está lá. E o evangelho vai avançar, porque a Marília está lá. Não é por causa dela, é porque Deus tem um propósito. E Deus usa todas as coisas para glorificar o seu nome. O meio, é claro que a gente sonha que o meio seja sempre um meio que esteja de acordo com a vontade de Deus. Mas até o diabo é o diabo de Deus. Deus manda o diabo. Então, até as coisas que poderiam servir para um fim, Deus faz com que essas coisas sirvam para a sua glória. Então a Marília está lá para cumprir a vontade de Deus que Deus tem para aquele povo lá. E aqui não foi diferente com o apóstolo Paulo. Ele foi para a escola de Tirano. Tirano era um filósofo grego. E naquela época, estudar não era como hoje. Era um privilégio. Para você estudar, você precisava de um mestre, você precisava viver com esse mestre. E mais, você precisava dividir com ele o dia a dia e aprender as lições ali com o mestre. Era assim que, por exemplo, nesse contexto, como Aristóteles, Platão, que eram filósofos gregos que imprimiram essa realidade de ensino. Com Tirano, era da mesma forma, só que ele fez algo diferente, ele criou uma escola. E essa escola era um espaço público, então ele recebia as pessoas, para que as pessoas ouvissem as suas preleções. Então ele criou uma escola para ele mesmo ensinar. Por quê? Certamente ele não queria andar só com uma pessoa, ensinar só um aluno. Então era um espaço público, onde as pessoas poderiam ir para ensinar. Paulo fez isso. Paulo foi para a escola de Tirano, um filósofo, e começou a ensinar. E existe um documento, inclusive, por exemplo, que fala que essas aulas de Paulo, elas duravam de 11 horas da manhã até 4 horas da tarde, pregando o evangelho. E todos os dias, Paulo estava lá com seus discípulos na escola de Tirano, um lugar que tinha outro fim. Outra coisa, versículo 10. Olha o que fala o versículo 10. Eu acho isso aqui sensacional, gente.
Versículo 10. E assim procedeu por 2 anos. 2 anos, Paulo se dirigia à escola de Tirano, dia após dia, para pregar o evangelho. Dia após dia. Continuando, versículo 10. De forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Na sinagoga, quem que ia para a sinagoga? Os judeus. Na escola de Tirano, quem que estava ouvindo o evangelho? Todo mundo. Judeus, gregos, filósofos, gente que não tinha muito conhecimento. Todas as pessoas na Ásia estavam ouvindo o evangelho em um lugar que provavelmente era inóspito à nossa fé. Paulo estava pregando o evangelho. E o evangelho, gente, ele não pede licença. Ele deu um testemunho aqui, o evangelho não pede licença. Se nós, de fato, vivemos uma fé genuína, o evangelho não pede licença. E ele é cativante. Para pensar na sua história e na minha história. O que nos cativou a Cristo? Não foi porque Jesus pediu licença. Licença, estou precisando de alguém, eu quero te salvar. Não foi isso. Foi porque alguém foi tão transformado e o testemunho dessa pessoa foi tão forte. Eu falei, nossa, eu acho que isso é para mim. Gente, o evangelho chegou na minha casa através do meu irmão. Ele ia para a igreja, mas minha mãe não deixava ele para a igreja, porque ela queria que a gente fosse para a igreja católica. E a gente ia na missa, e esse irmão, o Anderson, ia lá no culto, lá na casa do seu Alonso. Aí ele ia no culto, chegava em casa, minha mãe brigava com ele. Minha mãe era brava, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Mas o evangelho chegou no meu irmão. Depois chegou na minha mãe. E a transformação da minha mãe foi muito forte para mim. Porque eu vi a minha mãe antes, e eu sei quem é minha mãe depois. Esse é o evangelho. Irresistível graça. Quantos testemunhos nós podemos dar aqui de pessoas que sofreram uma transformação tão forte que impactou a nossa vida? O que nós devemos fazer? Ser impactado dessa forma. Só que nós não seremos impactados por esse evangelho se o nosso coração não for exposto a ele. Como que o nosso coração é exposto ao evangelho? O irmão William falou aqui, eu nem precisava pregar. Nós precisamos ler a Bíblia, gente, ter comunhão com Cristo. Não é por religiosidade, não entenda isso como uma falsa moralidade. Nós temos dificuldade, é normal, mas esse evangelho é irresistível. E ele precisa ser irresistível a nós primeiro. E naturalmente as pessoas vão ser transformadas. É impossível não haver transformação aonde há evangelho. Jardim Presidente só será transformado se a Igreja Vida for uma promotora do evangelho. Se nós estivermos aqui para promover a nossa religião, para promover o nosso conforto, para promover a nossa imagem, se nós estivermos aqui para isso, o evangelho, nós não vamos fazer diferença aqui. Agora, se nós estivermos aqui para viver o evangelho, é impossível uma pessoa não ser transformada nesse lugar. Impossível. Porque esse é o evangelho. Chegou a você, chegou a mim. Ele nos transformou, gente. Quem somos nós diante do Senhor? O próprio apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo mesmo, falou, olha, eu sou o principal dos pecadores. O apóstolo Paulo não nos conhecia, não me conhecia. Esse é o evangelho. Amém? Então Paulo estava ali, em Éfeso, em uma cidade que era poderosa economicamente, inclusive. Era um centro comercial, cosmopolita, de cultura. E Paulo estava naquele lugar pregando o evangelho. Em Éfeso. Amém? E Deus estava realizando sinais e maravilhas no meio daquele povo, através do apóstolo Paulo. Se a gente continuar aqui, acontece um fato incrível. Não vou ler para a gente não perder o foco. Pois se você continuar a leitura, acontece um fato incrível através da vida do apóstolo Paulo. Tanto que Deus estava realizando uma obra gloriosa na escola de Tirano. Deus não estava na igreja. Não precisava de um prédio. O prédio é bom, a gente sente falta. Mas a estrutura em si, ela não interfere no evangelho. Ela é um detalhe importante, mas ela não pode interferir a ponto de fazer com que o nosso coração responda ao Senhor. Então, se a situação é boa, então eu vou responder positivamente.
Então, se a situação é ruim, então eu não vou responder positivamente. Quando isso acontece, o que nós estamos fazendo? Estamos dando uma resposta à situação. E a gente caminha não por identidade, não porque nós somos em Cristo e porque Ele é tudo para nós, mas é de acordo com a situação. Aí isso é sinal de muita imaturidade. E o Evangelho nos convida à maturidade. Amém? Seja aqui, seja na nossa casa, seja no ministério de música, seja servindo aqui, seja arrumando as cadeiras. O Evangelho vai nos chamar à maturidade. Amém? Vamos voltar lá para Timóteo? Então, diante disso tudo, Atos capítulo 20. Antes de voltar para 1 Timóteo, Atos capítulo 20. Então a gente já sabe que Paulo estava em Éfeso, pregando o Evangelho, durante 2 anos na escola de Tirano. Agora, vamos ler o versículo... Só um minuto. Versículo 17. Depois disso, depois todo esse tempo, Paulo continuou as suas excursões. E ele volta para um lugar, agora ele está em Mileto, não mais em Éfeso. Aí o que ele faz em Mileto? De Mileto, Paulo pediu para que fosse chamado os presbíteros da igreja de Éfeso. Então ele estava na cidade e falou, chama os irmãos lá de Éfeso, porque eu quero conversar com eles. Versículo 18. Assim que se reuniram, Paulo lhes declarou, vós bem sabeis como foi que me comportei entre vós durante todo o tempo que vivi convosco, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo impiedosamente provados pelas ciladas dos judeus. Sabeis igualmente que jamais deixeis de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público, de casa em casa. Testemunhei tanto a judeus quanto a gregos que eles necessitam converter-se a Deus sob total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contando que eu possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Estou consciente de que desde agora nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue, com o sangue do Filho unigênito. Eu sei que, logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, entre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós, com lágrimas quanto a isso. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sois testemunhas que essas mãos trabalharam para suprir as minhas necessidades e as de meus companheiros. Versículo 36. Havendo concluído essas declarações, ajoelhou-se com todos e orou. Então abateu-se sobre todos profundo sentimento de tristeza, e abraçaram afetuosamente a Paulo, o beijavam. O que mais sensibilizou a todos foi a revelação de que nunca mais veriam seu rosto, e assim o acompanharam até o navio. Depois de passar aquele período, ensinando na escola de Tirano, pregando o Evangelho, Paulo continua suas excursões, volta para perto de Éfeso, mas ele não queria chegar em Éfeso, porque ele sabia que as pessoas iam querer detê-lo. E o foco de Paulo sempre foi chegar a Roma.
O desejo de Paulo era pregar em Roma, e ele pregou, mas ele foi preso. Não da forma que ele queria, mas o testemunho era tão glorioso que ainda assim ele testemunhou quem Cristo era. E de Mileto ele manda chamar os presbíteros. Olha, chama os pastores, chama os líderes, chama os músicos, chama todo mundo lá de Éfeso, todo mundo que exerce alguma atividade na igreja. Chama eles, que eu quero fazer uma reunião aqui em Mileto, em outra cidade, é uma cidade próxima a Éfeso. E nesse lugar, Paulo discursa pela última vez à igreja de Éfeso. Não é um sermão, mas eu entendo isso assim como um pai que estava rasgando o coração diante de seus filhos. E era tão verdadeiro que a igreja estava em prantos, porque Paulo, de fato, tinha doado a sua vida em prol da congregação de Éfeso, durante 3 anos, pregando na escola, pregando em sinagogas, trabalhando. Ele fala, olha, eu trabalhei pelo meu sustento, não fui preso para ninguém, trabalhei pelo meu sustento, não estou colocando ninguém em dívida comigo. Esse era o Paulo. E nesse último discurso dele, ele alerta os irmãos de Éfeso sobre algo que é muito sério e que a gente tem que sempre refletir e avaliar os nossos corações. Qual que é o alerta que Paulo faz para os irmãos de Éfeso? Versículo 28. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o seu sangue do seu Filho unigênito. Primeiro alerta que Paulo dá para os irmãos, líderes, pastores de Éfeso. Fala, olha, cuida da igreja. A igreja é do Senhor. Ele comprou a igreja com seu sangue. E ele fala para que esses irmãos cuidem do rebanho. Não trate o rebanho como algo seu. Não domine sobre o rebanho. Mas cuide do rebanho, porque a igreja é a igreja de Deus. A igreja pertence a Jesus, ao noivo. A igreja é a noiva amada do noivo. Então, cuidado como é que você fala com a igreja. Cuidado como é que você cuida das coisas da igreja. Porque a igreja pertence ao Senhor. A igreja não pertence ao Mário, não pertence a pastor, a convenções de pastores do Brasil. Não, a igreja pertence ao Senhor. E nós precisamos ter cuidado ao lidar com a igreja. Porque a igreja pertence ao noivo. Primeira dica que Paulo dá para ele. Segunda, eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Cara, isso é tenso. Porque Paulo está falando, olha, eu gastei a minha vida aqui, durante 3 anos, trabalhei, edifiquei, corri, fui atrás, fiz. Mas depois da minha partida, vão vir lobos vorazes, que vão tentar subverter o ensino que nós aqui construímos dia a dia, gastando as nossas vidas. E versículo 30, mais sério ainda, e ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Lembrando que Paulo estava falando para os líderes, para os pastores. Falou, olha, no meio de vocês vão surgir falsos líderes, falsos pastores, que vão subverter o ensino para atrair as pessoas para si. Paulo está falando isso para a congregação, que ele gastou a vida durante boa parte, né, ainda mais com Paulo, né, a agenda concorrida que ele tinha, 3 anos em uma cidade, é tempo recorde. Mas o que Paulo fala para eles? Vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Aí lá no finalzinho do capítulo, havendo concluído essas declarações, ajoelhou-se com todos eles e orou. Então abateu-se sobre todos profundo sentimento de tristeza e abraçaram Paulo afetuosamente, o beijaram. O que mais sensibilizou a todos foi a revelação de que nunca mais veriam seu rosto, e assim o acompanharam até o navio.
Essa foi a última palavra animadora do pastor Paulo para a congregação de Éfeso. Então mas ao ler a carta de Éfeso, quando Paulo fala sobre unidade, aí a gente entende por que eles viveram de forma tão profunda aquela unidade. Porque, de fato, esse momento aqui revela o quanto eles eram unidos. De fato, revela como a unidade deles eram profundas, a ponto de toda a congregação chorar, sofrer com a partida do pastor Paulo. Agora sim, voltemos lá para Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Conforme te solicitei, quando parti para a Macedônia, permanece em Éfeso, para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que parem de dar atenção a mitos e a genealogias intermináveis, que causam discórdia em lugar de propagarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. E no meio disso tudo está Timóteo, tendo que assumir essa congregação, com todos esses desafios. Só que a gente já conversou muito sobre Timóteo, sobre o Paulo. A gente conhece bem a história de Paulo. E a gente conhece bem a história de Timóteo, como Deus foi fiel com Timóteo. E como a congregação em Éfeso foi abençoada com Timóteo. Porque Timóteo, ele não inventou nada, ele não mudou nada, ele continuou advertindo para que as pessoas preservassem a sã doutrina. Primeiro no coração dele e depois na congregação. E a congregação continuou salutar com Timóteo. Mas e a congregação de Éfeso? Nós conhecemos bem Paulo, conhecemos bem Timóteo e Éfeso. Que fim levou, né? Para a gente entender isso, vamos lá para Apocalipse capítulo 2. Vamos lá, gente? Dorme não. Apocalipse 2, a partir do versículo 1. Apocalipse 2, a partir do 1, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar as pessoas más, e que puseste à prova aqueles que em si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Só até aqui. Agora, ao ler isso aqui, faz sentido. Por quê? Quando nós vemos o trabalho que Paulo realizou em Éfeso, a insistência em ensinar a verdade, a sã doutrina, o recado que ele dá no último discurso dele, no último sermão dele com a igreja de Éfeso. Quando a gente lê isso aqui, faz sentido. Vamos ler de novo? O anjo está falando isso para a igreja em Éfeso, para a mesma igreja que a gente já leu. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança. Porque, apesar de todas as dificuldades que Éfeso enfrentava, eles ainda assim foram perseverantes. Mesmo Paulo falando, olha, vão surgir no meio de vocês lobos vorazes, que vão tentar subverter o santo ensino, a sã doutrina. Mesmo assim, a congregação de Éfeso permaneceu perseverante, realizando um trabalho árduo. Mesmo depois de Paulo, mesmo depois de Timóteo, a igreja de Éfeso permaneceu perseverando. Continuando, o versículo 2. Que mais essa igreja fazia? Que não pode tolerar as pessoas más, e que puseste à prova aqueles que em si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Gente, ler isso aqui é maravilhoso, porque a gente olha para Paulo e fala, nossa, glória a Deus pela vida de Paulo, porque Paulo realizou um trabalho glorioso no meio da congregação, e mais, glória a Deus pela vida do Timóteo, que mesmo enfrentando um desafio que é pastorear uma igreja, depois de Paulo, ele continuou preservando a sã doutrina. Tanto é que a congregação aprendeu a colocar à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Por quê? Com quem que eles aprenderam? Com Paulo, com Timóteo, com Priscila, com Áquila, todos os irmãos que esteve naquela cidade. O coração deles era zeloso pela sã doutrina.
O coração deles não era seduzido por um falso ensino. Quando eles escutavam alguém falando uma coisa dissonante, falou: opa, opa. Era igual os bereanos. Em Atos fala sobre a igreja de Bereia. Paulo estava pregando para a igreja em Bereia. E fala que a igreja em Bereia ia consultar nas escrituras o que Paulo estava dizendo. Igreja madura. Eles iam consultar. Peraí, vamos ver se Paulo está falando a verdade. Opa, está falando a verdade. Opa, isso que nós deveríamos fazer. Gente, o pastor Mário não está aqui, né? Então eu posso falar. Não é uma benção? Gente, eu fico impressionado assim com o zelo pela palavra. Eu não conseguiria. Diante de todos os desafios, eu não conseguiria. Mas olha o zelo pela palavra. Não inventa moda. Fica insistindo. Fala, você é filho. Mesmo eu falando de mim, tá, gente? Eu não agindo como filho, falo, você é filho. Um zelo, um amor zeloso pela palavra. O que nós deveríamos fazer como congregação? Opa, vou consultar aqui. Não é para ficar colocando a prova simplesmente por isso. Não, mas não, eu quero ser alimentado por essa verdade. Permitir que isso entre no meu coração e, se necessário for, rasgue o meu coração. Santo Agostinho, ele tem uma frase que me abençoa muito. Sempre quando eu lembro dela, como me abençoa. Está no primeiro livro dele. Desculpa, o primeiro não, mas o mais importante, Confissões. Feriste o meu coração com a tua palavra e eu te amei. Um cara que tinha sérios problemas, dificuldades extremas, que hoje a gente falou, opa, Santo Agostinho, hein? Meu Deus do céu, o Agostinho Carrara está melhor que você. Tinha sérias dificuldades, mas era um cara que foi ferido pela palavra e produziu obras que abençoou toda a geração de intelectuais de toda a história, inclusive a filosofia, a teologia, porque um cara foi ferido o coração pela palavra. É aquilo que o William falou, gente, não precisava nem pregar. Nosso coração precisa ser avaliado pelo Evangelho. Consultar as Escrituras, permitir que aquilo entre no nosso coração. Hoje é difícil, né, porque a gente fica ali rolando aquele negócio, adestra o nosso cérebro a não pensar. Então a gente não consegue se ater a dificuldades que exigem muito tempo, porque nosso cérebro, ele está, desculpa a palavra, gente, mas literalmente adestrado a pensar de forma rasa. Porque é 40 segundos, 50 segundos, 7 passos para não sei o quê, toma isso aqui porque isso vai sarar os seus rins, aquelas fórmulas mágicas. Não, gente, não é assim. Não dá. Então é um esforço muito grande nosso de viver isso que o irmão William falou. De fato, precisa ter um esforço nosso, porque nos nossos dias é muito desafiador. Amém? E essa igreja era tão madura devido a esse trabalho que foi realizado, que eles tinham esse zelo pela sã doutrina e colocavam em xeque várias coisas que tentavam chegar à porta dessa igreja. Continuamos, gente, versículo 3. Olha o que o anjo está falando à igreja de Éfeso. Versículo 3. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa por causa do meu nome, e não deixastes desfalecer. Olha que testemunho. Imagina Paulo, né? Isso aqui foi escrito pelo apóstolo João, aproximadamente ali no ano 100 depois de Cristo. Ele estava exilado na ilha de Patmos. Paulo, aquele contexto que ele estava ali em Éfeso, era no ano 60, 40 anos depois, aproximadamente, existia um apóstolo atestando o trabalho de Paulo. Imagina Paulo lá, né? Nossa, glória a Deus, aleluia. A igreja em Éfeso, eles estão perseverando, eles estão suportando o sofrimento porque eles amam o Senhor. Gente, quando eu leio isso aqui, eu penso muito em nós, na nossa igreja, na congregação Igreja Vida. Eu leio esses traços aqui, eu falo, nossa, gente, nós somos assim. Graças a Deus, pela graça e a misericórdia de Deus, temos suportado muito sofrimento de todas as espécies, mas por amor ao nome do Senhor, nós não retrocedemos. Por amor ao Senhor. Porque alguém tem plantado o Evangelho. Várias pessoas têm pregado o Evangelho, insistindo com o Evangelho, sem inventar moda. E esse Evangelho tem feito o nosso coração forte.
a ponto, a gente fala, não estou aqui perdendo meu tempo. Não estou aqui perdendo meu tempo. Eu estou aqui sendo edificado. Na videira, estou aqui sendo edificado, me transformando em uma noiva para o meu noivo amado. Isso é glorioso. Porém, versículo 4. Entretanto, olha o que o anjo está dizendo à igreja em Éfeso. Tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Refletindo sobre esse versículo, lá em casa, mais a Rayana, a gente estava refletindo, e imagina você ouvir do Senhor, falou, olha, você é perseverante, olha, você não tem dado crédito a falsos ensinos, olha, você tem colocado à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Olha, glória a Deus pelo evangelho que está sendo formado aí no seu coração. Porém, tenho contra ti, meu filho. Deus está falando, Deus nos chama de filho, né? O fato que abandonaste teu primeiro amor. Gente, uma congregação foi pastoreada por Paulo, por Timóteo, por Priscila, por Áquila e por tantos irmãos. Uma congregação que recebeu um avivamento tão glorioso, a ponto de o evangelho ser pregado em uma escola filosófica e as pessoas serem salvas. Uma congregação que abençoou uma região, a Ásia Menor, ela foi completamente tomada pelo evangelho, a ponto de o evangelho se estender para a Europa, para a Macedônia, e era glorioso como esses caras viviam. E eles perseveravam no evangelho, perseveravam no ensino dos apóstolos, eles colocavam em prova a quem não pregava a sã doutrina. E mesmo assim, eles perderam o primeiro amor. Uma igreja que estava insistindo com o evangelho, cultivando aquilo em seus corações, ainda assim, eles perderam o primeiro amor. E isso aqui precisa nos chamar a atenção, porque, mais uma vez, eu acho que isso parece conosco. Não estou falando isso aqui para acusar um, ou dois, ou três, estou avaliando a minha vida, gente. Eu acho que isso aqui parece conosco. Sabe por quê? Porque nós corremos o grande risco de viver a nossa vida na igreja e perder o primeiro amor. Como que eu perco o primeiro amor? É quando o primeiro amor deixa de ser o primeiro. É quando eu faço para cumprir uma escala. É quando eu faço por interesse. É quando a minha vida é tão valiosa que eu não preservo pela comunhão. Quando isso acontece, nós perdemos o primeiro amor. Observe uma coisa, e quando a gente fala sobre isso é muito perigoso, porque a gente pode levar isso por um lado que o Senhor não quer nos levar. Sempre que Deus vai nos convidar a amá-lo mais do que qualquer coisa, Deus não está falando para a gente deixar de amar alguma coisa. Por exemplo, Deus não está falando para a gente deixar de amar os nossos filhos. Isso vai contra a palavra. Deus não está falando para a gente deixar de amar nossas esposas. Isso vai contra a palavra. Deus não está falando para a gente deixar de amar o nosso trabalho, porque isso vai contra o evangelho. Deus não está falando para a gente deixar de amar o ministério, porque isso vai contra o evangelho. Deus está falando, vocês precisam me amar mais. Mais do que você ama a sua esposa. Mais do que você ama o ministério. Mais do que você ama o seu trabalho. Não deixe de amar o seu trabalho, mas me ame mais. O problema é que às vezes a gente inverte a lógica. A gente ama mais o ministério. A gente ama mais o trabalho. A gente ama mais as coisas importantes. E quando a gente inverte essa lógica, naturalmente nós vamos colocar essas coisas que são importantes em primeiro lugar. Não é que elas não devem estar ajustadas, mas o amor ao Senhor precisa ser maior do que todas as coisas. A igreja de Éfeso foi pastoreada por Paulo, por Timóteo e tantos outros que eu já falei. Preservavam a sã doutrina e ainda assim eles perderam o primeiro amor. Era uma igreja madura, uma igreja que cultivava a palavra em seus corações, mas ainda assim eles perderam o primeiro amor, porque provavelmente a igreja em Éfeso deixou de amar o Senhor mais do que todas as coisas. Nós precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas.
nós precisamos amar o Senhor. Não podemos deixar de amar as outras coisas. Mas o Senhor aqui está falando do primeiro amor. Não está falando do segundo amor. Não está falando do terceiro, está falando do primeiro amor. Lembra o que Jesus disse? Jesus já foi questionado a respeito disso. Os fariseus, os saduceus, eles questionaram Jesus. Falaram, olha, qual que é o primeiro mandamento? O que Jesus falou? Serve aos pobres. Foi isso? Não foi. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua inteligência. Depois, o próximo, depois as outras coisas. Não estou falando que não tem que amar o próximo, não é isso, gente. Mas é que o amor ao Senhor precisa ser maior do que todas as coisas. Maior do que meu ministério, maior do que meu trabalho, maior do que a poupança, maior do que tudo. Nós precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas. Amando o Senhor acima de todas as coisas, viver vai ser viver. O pastor já falou aqui várias vezes, às vezes a gente existe. Por que a gente existe? Porque a gente deixa de amar o Senhor sobre todas as coisas. Aí a gente vive em virtude do trabalho, vive em virtude de realizar algo. Mas quando eu amo o Senhor acima de todas as coisas, eu vou viver a partir dele. Aí ele orienta o meu trabalho, igual orientou nosso irmão, glória a Deus. Ele orienta a nossa família, ele orienta, Jesus, ele coloca todas as coisas no lugar. Se as coisas não estão no lugar, gente, é porque ele deixou de ser o primeiro. Amém? Mas o Senhor é maravilhoso, porque ele nunca nos expõe a nossa dificuldade sem promover a oportunidade. O que é exposto sem promover a oportunidade, isso é religiosidade. Jesus não é assim. O que fala no versículo 5? Recorda-te, pois. Por que precisa recordar? Porque houve na igreja de Éfeso um desvio. Eles tinham tudo, mas não tinham nada. E nós, como congregação, Igreja Vida, nós corremos esse risco de ter tudo e não ter nada. De ter música e não ter nada. De ter pregação e não ter nada. De ter grupo pequeno e não ter nada. De ter prédio, de ter igreja cheia e não ter nada. Se nós perdermos a essência, o primeiro amor, nós podemos ter tudo, mas nós não vamos ter nada. Porque ele precisa ser o primeiro. Lembra da igreja em Atos, lá no início de Atos? Gente, quem que atraía as pessoas? Eram os apóstolos? Não. A Bíblia fala que o Senhor ia acrescentando todos os dias à medida aqueles que iam sendo salvos. O que a igreja estava fazendo? Amando o Senhor acima de todas as coisas. Porque eles amavam o Senhor acima de todas as coisas, não tinha necessitado. Porque eles vendiam tudo que eles tinham. Porque eles amavam o Senhor acima de todas as coisas, não tinha a ausência do Evangelho, porque eles pregavam. Tinha cura. Se não existe isso no nosso meio, gente, isso é uma evidência de que nós perdemos o primeiro amor. Isso não deve trazer sobre nós peso e condenação. Pelo contrário, é o convite que o Senhor está nos fazendo. Recorda-te. Por que o Senhor está falando para a gente nos recordar? Porque existe a necessidade de algo. Qual que é a necessidade que existe? De arrependimento. Se não houver arrependimento, nós continuamos a viver a vida e achando que está tudo bem. Se não houver arrependimento, a minha escala sempre vai ser a minha escala. Se não houver arrependimento, o meu trabalho sempre vai ser meu trabalho. Se não houver arrependimento, a pregação vai ser só mais uma pregação. O Evangelho, ele nos expõe a nossa dificuldade para que haja arrependimento. A ausência do arrependimento é muito séria. Porque quando nós não nos arrependemos das nossas dificuldades, dos nossos pecados, isso traz sobre nós insensibilidade. Aí, gente, pode ser o apóstolo Paulo, pode ser o Mário, pode ser o Elvis, pode ser Billy Graham, pode ser Jesus encarnado. Se não houver arrependimento, não há transformação. Recordar não é para ficar fazendo memória do tempo de dificuldade. Falar, nossa, naquele tempo eu era tão feliz. Nossa, naquele tempo eu tinha as coisas. Recordar é para arrepender. Arrepender e mudar de
caminho. A gente sabe que arrependimento é você muda de caminho. E o Senhor está nos convidando a nos recordar para que a gente se arrependa. Porque a ausência do arrependimento traz insensibilidade. E aonde há insensibilidade, gente, o evangelho não prospera. Não há vida, não há essência. A ausência do arrependimento nos transforma em pessoas religiosas. E nenhuma religião consegue cumprir em sua totalidade o motivo que existe. Porque qual que é o motivo da religião existir? Qual que é a tentativa de todas as religiões? Nos aproximar de Deus, nos religar, né? A tradução da palavra religião é essa, religar, nos religar a Deus. A religião consegue nos religar a Deus? Não. Somente Jesus consegue nos religar a Deus, nos conectar com Cristo, com Deus. Mas para que Jesus faça isso, o que é necessário? Arrependimento. E se a gente observar na história do povo de Deus, arrependimento sempre foi uma tônica, porque a pregação de João Batista era sobre arrependimento. A pregação de Jesus, logo depois, era sobre arrependimento. A pregação dos apóstolos era sobre arrependimento. Porque o arrependimento, ele produz a oportunidade de transformação. E para encerrar, versículo 5, o restante. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras, ou seja, volta ao primeiro amor. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Gente, é muito triste olhar para a história e ver que a igreja em Éfeso não existe mais. Essa região da Ásia Menor, atual Turquia. Éfeso e todas essas igrejas que foram citadas aqui no início do Apocalipse, de fato existiram. E hoje elas são esculturas. É um lugar muito visitado, é um lugar turístico. A notícia que a gente tem da igreja de Éfeso, gente, a igreja de Éfeso foi pastoreada por Paulo, por Timóteo, por toda aquela galera. A notícia que a gente tem é que eles hoje é um lugar turístico. O evangelho está lá? Com certeza, o evangelho está na Turquia. Mesmo com todos os desafios, com certeza. Mas a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, virou um cenário a céu aberto. E isso aqui é um indicativo de quê? De que não houve arrependimento. Eles continuaram a viver as suas vidas sem arrependimento. E Jesus fecha a igreja. Não fecha? Porque foi ele que está falando aqui, gente. Olha, se vocês não se arrependerem, eu vou vir e vou tirar o candelabro. O candelabro simboliza as igrejas aqui. Falou, olha, eu vou fechar a igreja. Arrependa-te. Volta ao primeiro amor. É o Senhor nos expondo a nossa dificuldade, mas promovendo o perdão, a transformação. Amém? E no último versículo, no versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor, o vencedor vai receber algo. O que o vencedor vai receber? O direito de comer da árvore da vida. Mas o que é comer da árvore da vida? Aonde essa árvore da vida está, gente? Onde que está, gente? No paraíso, mas esse paraíso é qual lugar? A Bíblia vai dizer, em Apocalipse 21, assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra havia passado, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adornada, como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele os enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Portanto, a antiga ordem já está encerrada. E aquele que está assentado no trono afirma: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança.
e declarou: tudo está realizado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede lhes darei de beber graciosamente da água da vida. E o vencedor herdará as bênçãos, e eu serei o seu Deus, será o meu filho. Aí depois ele vai falar sobre uma série de coisas, até chegar no momento que ele fala que nessa cidade, na Nova Jerusalém, que o vencedor vai receber o direito de comer dessa árvore da vida nesse lugar, na Nova Jerusalém, diz assim, Apocalipse 22, 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma a outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Nesse lugar vai estar a árvore da vida. O que o apóstolo João estava dizendo ali, não é que a gente vai chegar lá e vai comer uma maçã. Não. Ele está dizendo que nós vamos habitar com Deus. Nesse lugar, onde tem um rio, onde tem uma árvore, é o lugar que o vencedor vai habitar. O direito de habitar com Deus, contemplá-lo. Vou falar agora igual a GNT, é sobre isso. É sobre isso. O direito de habitar com Deus, não é de conquistar algo. Por isso nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que a gente tenha o direito, através de Jesus, não segundo as minhas obras, de estar nesse lugar e contemplá-lo. Amém? Vamos orar. Oh, Senhor, como nós precisamos, Senhor, arrepender dos nossos pecados. Nós cremos, Senhor, e sabemos que a bênção do Senhor está sobre nós. O sangue do Senhor está sobre nós. E o Senhor já nos cobriu daquilo, Deus, que tirava de nós o direito de habitar com o Senhor. Mas, Senhor, que os nossos pecados, que as nossas dificuldades não causem em nós insensibilidade, Senhor, a ponto de não produzir um profundo arrependimento e uma necessidade de estar contigo todos os dias, ó Deus. O desejo, o amor e o zelo de estar contigo todos os dias, ó Senhor. De amar o Senhor acima de todas as coisas, de voltar ao primeiro amor sempre que necessário for. Se amanhã for necessário voltar ao primeiro amor, Senhor, que haja em nós uma disposição a isso, Senhor. Ó Deus, nós não queremos, Senhor, construir o império de coisas, de ministério, Senhor, mas nós queremos amar o Senhor acima de todas as coisas. Nós queremos amar o Senhor acima do nosso ministério. Nós queremos amar o Senhor acima de tudo, Senhor. Acima de todas as coisas, nós queremos te amar, Senhor, e que o nosso coração seja orientado a partir dessa revelação. Em nome de Jesus, Senhor. Gere em nós o arrependimento que necessário for. Gere em nós, Senhor, esse senso de necessidade do Senhor, ó Deus. De nós não precisamos realizar algo para Ti, mas estar com o Senhor. E a partir do Senhor, realizar tudo que necessário for. Mas não com foco naquilo que nós precisamos fazer, mas sempre, Senhor, olhando ao Senhor, olhando para o Senhor. Se for para abençoar alguém, Senhor, que nós olhemos para o Senhor. Se for para curar, que nós olhemos para o Senhor. Se for para ministrar, Senhor, que o Senhor seja de fato o nosso primeiro amor. Ó Deus, assim como a igreja de Éfeso, Senhor, teve sérias dificuldades em preservar o primeiro amor, Senhor, nós reconhecemos que nós também temos, Senhor, mas que isso não gere peso nem condenação em nós, mas que isso nos leve, Senhor, a recordar, Senhor, de tudo que tem trazido essa insensibilidade ao nosso coração, de tudo que causa indiferença aos nossos irmãos, de tudo, Deus, que causa, Senhor, frieza e apatia espiritual, Senhor. Ó Deus, nós nos arrependemos disso, Senhor. Não é normal, Senhor, a apatia dominar os nossos corações. Não é normal, Senhor, não ter cânticos de louvores. Não é normal, Senhor, o Evangelho não ser anunciado. Não é normal o Evangelho não avançar sobre qualquer situação. Ó Deus, isso não é normal.
Mas nós te pedimos, Senhor, para que pela misericórdia do Senhor, o Senhor encontre os nossos corações. E haja em nós, Senhor, que haja em nós uma disposição ao arrependimento, se necessário for, ó Deus. Para que o Senhor de fato seja o nosso primeiro amor. Para que a gente de fato, Deus, nós sejamos os vencedores. Não confiado em nós e na nossa justiça, mas que estarão naquele lugar onde nós vamos olhar para Ti, Senhor. Onde tudo, Senhor, que nós vamos querer, pensar, produzir é o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Dai-nos graça como congregação, Pai. Dai-nos graça como igreja vida, Senhor. Alcança os nossos corações, Senhor. Produza, Senhor, essa vida, esse retorno à essência do Evangelho, Senhor. Onde aquilo que nos falta não impacte o nosso coração. Onde de fato, Senhor, existe uma disposição no nosso coração ao Evangelho, Senhor. A amar o Senhor acima de todas as coisas. E a partir disso, abençoar o Jardim Presidente. A partir disso, abençoar, Deus, as nossas famílias. A partir disso, ter grupo pequeno. A partir disso, participar de um ministério, Senhor. Livra de nós a religiosidade, Senhor. Livra de nós, Senhor, o desejo de querer fazer as coisas na nossa força. Mas que haja em nós uma disposição, Deus, a voltar ao primeiro amor e a orientar os nossos corações pelo Evangelho. Em nome de Jesus, Pai.